Bom dia a todos. Hoje é 10 de outubro de 2021. Estamos aqui pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, fazendo o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 27, itens de 9 a 12, ação da prece e transmissão do pensamento. Seu Evaldo vai fazer a leitura da nossa página inicial. Seu Evaldo, quando o senhor puder e quiser, pode ficar à vontade. Pois não. Bom dia a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado, seu Evaldo. Eu agradeço. Beto, eu vou desligar um dos microfones, porque senão dá a microfonia, tá? Consegui entrar. Aham. Eu desliguei o outro. Tá. Pessoal.
Tirar aqui o seu. Pronto. Bom, gente, então com essa leitura aí inicial, agora a gente vai fazer a nossa prece de início. Então, vou pedir a todos que nesse momento sintam o abraço do seu companheiro, do seu amigo espiritual. Jesus está sempre conosco. Ele disse que quando uma ou mais estivessem reunidas em seu nome, que ali ele estaria. E não temos dúvidas de sua presença. E é assim com a alegria no coração, por esse domingo em que recebemos as bênçãos da chuva, a alegria de reunirmos aqui com essas palavras do Evangelho, de amigos queridos como Emmanuel e Chico. Damos início a mais esse estudo, que possamos então estar sendo intuídos por esses companheiros espirituais que nos acompanham, que possamos estar, sim, conectados de corpo e alma, pois muitos companheiros são trazidos nesse momento e estão em nossos lares para receber um pouco mais desse bálsamo que é o Evangelho do Cristo. Agradecidos somos, Mestre, pela casa de Francisco de Assis. Abençoa cada voluntário encarnado e desencarnado. Sustente-nos para que possamos prosseguir. Apenas pedimos bênçãos aos companheiros que não puderam chegar até aqui. Que o nosso amor os envolva os seus lares, envolva também a tantos que estão em sofrimento. Fique conosco, querido Mestre Jesus, em mais esse estudo. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos amigos, mais dois companheiros entrando. Então, hoje a gente vai fazer a leitura com a Lúcia, do nosso estudo da ação da prece, transmissão do pensamento, e depois as primeiras palavras vai ser com o Zé Roberto. Então, deixa eu ver só aqui, Cecília entrou e Josilene, sejam bem-vindas. Agora a gente vai, então, com a Lúcia, fazer a leitura do nosso estudo. Lúcia, quando puder e quiser, fica à vontade. Tá. Então, capítulo 27, pede e obtereis, né? O item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. Como eu falei para a Mônica, meu livro é um pouquinho diferente da FEB, mas dá para acompanhar bem. Item 9. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento,
seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa espaço, como somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar a sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e pelos seus excessos. Capítulo 5, número 4. Ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças, que são consequência dos excessos, e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para ele dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente,
porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Neste caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem essas leis, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo nosso livre-arbítrio. Mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos e deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor. E é o que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pede e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo à sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Obrigada, Lúcia, pela leitura. Muito interessante esse capítulo. E aí a gente vai ouvir as primeiras palavras aí, com o Zé Roberto contribuindo aí com o nosso estudo também. Gratidão, Lúcia. Obrigado aí a todos, obrigado a oportunidade, né? Esse capítulo, ele complementa muito bem o anterior, né? Porque ele fala da prece, né? Como uma necessidade da gente se tornar mais presente com os pensamentos e as vontades de Deus, né? Deus está em nós e nós estamos em Deus, né? E a prece é um ato de amor. Esse amor que Deus quer que a gente reflita para todos que estão à nossa volta, né? E é importante a gente lembrar que o planeta Terra, né? Ele é uma grande escola, né? Onde Deus nos dá a oportunidade de nos aprimorarmos como ser espiritual, né? E nesse aprimoramento, a gente tem que passar por algumas dificuldades, algumas provações, né? E na prece, não adianta a gente pedir que essas provações sejam eliminadas da nossa vida, né? Como o capítulo fala aqui, né, e no capítulo anterior, né, é mais forte ainda, né? O que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará, os espíritos bons lhe surgiram. E aqui no item 11, né, ele complementa isso mais uma vez. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirações, e inspira-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer a dificuldade e voltar ao caminho reto, né? Então, a prece é um momento muito especial que temos de tentar exatamente auxiliar a nós mesmos, aquelas pessoas que são queridas e que desejamos que elas também consigam vencer suas dificuldades e se melhorar, né? Ou que estão passando por alguma provação muito difícil, né?
E os espíritos, nesse item aqui, ele fala exatamente de que todos nós estamos dentro do fluido universal, né? Estamos dentro de Deus, né? E o pensamento, né, essa energia mental, né, que nós produzimos também, né, ela faz com que se movimente, e tão mais forte é a nossa vontade e a nossa fé, a chance de ela ser concluída, esse contato é mais forte ainda. E os espíritos conscientes da nossa vontade de realmente dar o nosso melhor, né, vencermos essa dificuldade, nos empenharmos, né, porque aquela mensagem de faça a sua parte, né, que Deus complementará, né? Então, a gente não pode pedir para se livrar, né, das situações difíceis ou do mal, né? A gente tem que realmente procurar nos mudarmos, né? Fazer essa reforma íntima tão necessária para que a gente possa, de alguma maneira, conectar, né, essa espiritualidade mais elevada, né? Esse nosso irmão, né, protetor, esse anjo da guarda, né, para que nos ilumine, guarde e guie no caminho do bem. E o caminho do bem é esse caminho de harmonia, onde a gente procura ver as condições que nos ocorrem à nossa volta como essa possibilidade de crescermos, desenvolvermos laços de amizade e carinho e amor com todos que estão à nossa volta, pois tudo aquilo que nos ocorre tem um motivo profundo, né? E Deus, no seu amor infinito por todos nós, quer sempre o melhor para cada um de nós. Então, agora, uma coisa que pode estar ocorrendo, que é causa de distúrbio, né, que a gente acha que não merece, né, e que a gente não quer passar, na verdade, a situação que a gente está vivendo vai trazer um crescimento que no futuro vai trazer frutos, às vezes, que a gente não consegue ver agora, né? Pelas nossas limitações, pela nossa ignorância, né? Pela necessidade da gente despertar, né, essa luz que a gente tem dentro de nós, que muitas vezes está apagada pelas nossas dificuldades, nosso orgulho, que ainda é muito grande, nossa vaidade, né? O egoísmo, né? De achar que todos os recursos que Deus nos dá tem que ser usado primeiro para a gente, para os nossos amigos, quando, na verdade, todos nós somos irmãos. Então, se somos irmãos perante Deus, que é o verdadeiro Pai, né? O Pai pelo qual a gente vem à Terra é um irmão querido que está nos dando também essa possibilidade de conviver no seu meio familiar. Mas o grande Pai é Deus, né? Então, a gente não pode querer que a gente tenha benefício, ou o nosso grupo tenha benefício, quando, na verdade, né, o benefício deve ser em função de todos, né? E em função de uma sociedade mais equilibrada, né? Aí a gente vê, quando se fala que o Brasil é o coração do mundo, né? Pátria do Evangelho. Realmente, essa é a semente, né? É a parte que realmente vai se transformar. Mas isso só vai se transformar quando a gente se transformar internamente, né? Porque cada um de nós dá a contribuição para que isso ocorra, né? O mundo vai ser tão melhor quanto à medida que a gente faça a nós sermos ser melhor, né? Então, ser mais compreensivo, mais paciente, mais tolerante, né? Vendo os defeitos dos outros, né? Não como uma coisa anormal, em excesso, mas como uma fraqueza e uma limitação daquele irmão naquele momento, né? E lembrando que a gente tem que realmente orar e vigiar, principalmente os nossos pensamentos, né? Porque eles trazem em si a semente das emoções, dos sentimentos e das ações que iremos realizar. E essa ação pode ser por omissão e pode ser por ação realizada mesmo, né? Então, se a gente vê uma pessoa passando uma necessidade e a gente podendo e sabendo que pode ajudar, se a gente se omite, a gente está cometendo mal, né? E um mal que a gente não sabe a proporção ainda.
Ao mesmo ponto, se a gente faz, né, uma ação egoístamente, né, para beneficiar a gente ou um grupo nosso, a gente está também fazendo esse mal. E esse mal pode ter proporções que a gente não sabe ainda, né? Porque tudo está em cadeia, todos nós estamos interligados. Então, essa parte de orar, vigiar, né? E, como deu aí, ponderar e refletir, ela é muito importante, né? E é importante que essa oração seja o mais espontânea possível, né? Para que a gente realmente consiga fazer essa conexão com o Deus, a espiritualidade superior, os nossos guias, né? E o nosso anjo da guarda, esse irmão protetor. Volto a palavra para você, amor. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Zé. Excelente, muito boas reflexões. Traz para a gente mesmo essa sensação da importância da responsabilidade, né? O livre-arbítrio ele tem essa coisa, né, de te despertar essa reflexão da nossa responsabilidade, principalmente com uma ação como essa, que é a prece, né? Muito obrigada, tá, Zé? Obrigado, eu que agradeço. E é interessante que esse capítulo, né, Pedi e Obtereis, eu estava vendo aqui e refletindo que ele foi a contribuição de Kardec, né? E muito interessante porque no livro, eu não sei se alguém já leu, eu gostei muito do livro Kardec, a biografia de Marcel Souto Maior. Ele é um jornalista, né? E Marcel ele fala muito do quanto Kardec ele era cético, né? Cientista, então tinha que ter aquela comprovação. E como que ele se tornou o maior comunicador com a espiritualidade, né? Então, essa contribuição dele pelo menos me desperta, principalmente quando ele coloca a ação da prece. E a ação é uma atitude, né? O próprio significado no dicionário. O que é ação? Disposição para agir, atividade, energia, movimento. E aí ele acrescenta transmissão do pensamento. O pensamento está ligado, ele é o espírito, e ele faz essa conexão com o teu cérebro, corpo físico, que vai refletir em todas as suas atitudes, vai se conectar à sua emoção e ao seu corpo físico. Então, quando a gente fala dessa ação da prece, da disposição para agir, e fica sobre o nosso livre-arbítrio a posição, principalmente, das nossas ações perante as leis de Deus, que estão impregnadas em nós, na nossa consciência, me chama principalmente a atenção de que, em alguns momentos de nossa vida, principalmente de dor, a gente realmente se curva, porque a gente sabe, até aqueles mais que não acreditam, ainda assim, eles emitem algum tipo de conexão com o divino, porque é muito forte em nós. É essência, né? Eu lembro de um caso de um jovem que ele sempre diz que não, ele tem um transtorno, e ele sofre muito com esse processo, né, por causa do transtorno dele, e ele disse que ele contando, né, relatando que num certo momento ele estava muito em sofrimento, ele estava na beira da praia com muito sofrimento, naquela situação do transtorno dele, e ele falou, eu não sei orar, mas naquele momento me deu uma vontade, eu sentei, comecei a chorar, falei só, Deus. Então, olha só, gente, isso até arrepia até minha glândula pineal. Como que os nossos amigos, eles nos conectam através desse pensamento, fazendo com que a gente consiga transformar essas emoções que nós carregamos, para que a gente possa voltar a esse caminho, a essa estrada que é inevitável
que é fatal, que é nosso crescimento espiritual. E isso a gente não tem mais como fugir. E só para fechar, eu achei também que lá no parágrafo 12, quando a gente vê lá o parágrafo, não, o item 12, no parágrafo 3º, onde ele começa, admitimos que o homem nada possa, aí vem esse complemento, né? Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal. Olha só, os espíritos não nos afastam o mal, mas, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus. Eles não vão contra, não. Faz parte da lei de Deus que a gente consiga reparar, para que a gente volte para esse caminho. Nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Eles estão lá conectados a nós, ou os bons espíritos ou os maus, conforme a nossa vibração do pensamento. E aí a gente vai se conectando. E André Luiz, até o Beto lembrando ontem, né, Beto? A gente falando, Beto lembrou no nosso lar, né? Quando André Luiz, ele, né, naquele turbilhão de emoções, por causa de tudo que ele estava acontecendo com ele, já desencarnado, e aí ele se conecta, ele faz realmente uma prece que abre um outro portal. Aprendi com o Beto ontem, tá? Essa forma de, né? Abre um portal, uma outra dimensão. E aí ele consegue se conectar realmente. Quantas das vezes, e aí me veio o seguinte pensamento, o que nos falta para a gente ter, então, essa constância, ou seja, seguir realmente isso como algo que faz parte da nossa essência. Porque no desespero, a gente faz essa conexão. Mas, naturalmente, ao ficar bom, as coisas ficarem tranquilas, eu me afasto. E no que eu me afasto, eventualmente, é claro, por algum motivo, a gente acaba não conseguindo participar de alguma coisa relacionada a um estudo, mas ainda assim, seja um estudo, seja apenas a prece, seja o que for, né? Apenas não, a prece é extremamente importante, mas o que nos falta para manter essa constância? Por que, eventualmente, a gente se sabota e se afasta? Porque, por mais que tenha, eu brinco dizendo, eu sou defensora dos obsessores. Porque ele te sugere, mas quem segue é você, o livre-arbítrio é seu. É você quem permite essa conexão. Então, qual é o nosso propósito e a nossa responsabilidade perante o nosso crescimento? Isso, sim, é que vai nos fazer essa transmissão do pensamento ser muito mais eficiente no nosso dia a dia. Então, essa aí era só a minha pequena contribuição aí, agradecendo novamente ao Zé e à Lúcia, e ao seu Evaldo, e fica aberto aí para quem quiser fazer algum comentário também, agregando aí ao nosso dia. Seu Lima, é isso? Mônica, eu vou aproveitar essa lacuna aí para trazer um singelo comentário e diga-se de passagem que você, Zé e a irmã já... Mas eu vou pegar uma carona aí nessa canoa. Tem muito ainda. Espero que ela não esteja furada, mas não está, não. Nós observamos o seguinte, qual é o meio que nós temos para entrar em comunicação com a divindade? Será que Deus está tão distante de nós, aproveitando aí, parafraseando seu comentário? Será que Deus está tão distante de nós que não possa nos ouvir? Qual é o meio que nós temos para isso? Você colocou muito bem que nós temos a prece. A prece é um arrobo do coração. Ela sai de dentro. Por isso, ela tem que ser sincera. Não adianta a gente ir com a
falsas aparências, porque Deus que já está em nós, ele nos conhece através da nossa consciência. A prece, ela recompõe, mas em que sentido? Na maioria das vezes, nós nos descompomos, né? Mas, para que nós possamos nos repor outra vez, vem a prece que recompõe. Recompõe as nossas mentes, as nossas petições. Por isso que sejamos sinceros diante de Deus, sem a manutenção de falsas aparências. A prece ela tem 3 estágios. A louvação, a petição e o agradecimento. A louvação é aquele meio que nós entramos, chamamos em comunicação com a divindade. Agora, não é só isso, a gente entrar em louvação, nessa petição a Deus, que nós vamos ser atendidos. Existem uns certos protocolos para que nós alcancemos essa petição. A petição uma louvação a Deus é a petição direta. Podemos fazer essa petição através de intercessões? Podemos, sim, claro. Mas temos que ter na nossa consciência que nada será feito a não ser pela vontade de Deus. Pedir pelos outros a intercessão, Jesus sempre intercedia por nós e intercede ainda. Por isso, na petição, a louvação e na petição, nós vamos pedir a Deus o quê? O que é que Jesus disse? Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas acontece, será que nós estamos pedindo em nome de Jesus ou em nome do mundo? O nosso irmão Zé Roberto, ele falou quando nós estamos pedindo em nome de Jesus. O que é pedir em nome de Jesus? É o benefício para o outro. Ele tocou bem claramente sobre isso. Um benefício para o outro, a força para superar as dificuldades, pedir a saúde. Será que nós, vejamos bem, já agradecemos, já pedimos a Deus hoje pela nossa saúde? Será que já agradecemos a Deus pela saúde que temos, pela oportunidade, por esse planeta que Deus nos conferiu para a nossa ascensão até Ele? Então, as petições em nome de Jesus, em nome do mundo, é aquelas petições estapafúrdias que a gente faz. É aquelas petições mirabolantes. Na maioria das vezes, pede-se até para o outro quebrar a perna, a infelicidade do outro, através de petição. Vou fazer uma prece a Deus, que fulano quebre a perna, Ou seja, por quê? Fazer uma coisa dessas é completamente contrário às leis de Deus, leis de amor. Mas existem pessoas que fazem isso, utilizam certos artifícios para fazer mal ao outro. Nosso irmão foi bem claro, você deve pedir a saúde para o outro. Ninguém está impossibilitado de fazer uma oração para o hospital. Nós vamos ver como é que essas petições ela atingem os seus objetivos. Ninguém está impossibilitado disso. Tenho que ir lá, não posso. Alguém pode fazer uma intercessão para um enfermo que não tem condição de fazer a sua prece, verbalizar a sua prece. Então, ele pede a intercessão do outro. É lícito? É, uma vez que a necessidade se faça patente. A petição através do outro é necessária, é certo. Mas, note-se bem, nada será feito sem a aquiescência de Deus.
sem a permissão de Deus. Mas, de qualquer maneira, dessa ou daquela maneira, Deus ouve as nossas petições. Agora, acontece, por que é que, na maioria das vezes, eu peço, mas não saio disso? É porque o tempo de Deus é um, o nosso é outro. Você quer fazer uma petição hoje e ontem quer receber o benefício? Não funciona assim. Primeiramente, você pede a Deus, mas tem que ter a virtude da paciência. Aguardemos, e um dia acontecerá. Quando a gente menos espera, acontece aquela petição que nós fizemos a Lourdes. Em outro tempo, em outro lugar, em outro momento. Entendeu? E o agradecimento. Eu antecipei. Será que nós já agradecemos a Deus por esse momento em que estamos aqui, quando tem tantos conturbados por aí? Agradecemos sempre a Deus. Nós somos os irmãos, os seres, temos sempre a obrigação de estar agradecendo a Deus, porque nós estamos ainda a um passo do primitivismo. O primitivismo ficou ali, nós estamos no pior estágio do planeta Terra. Esse é o pior estágio, expiação e prova. Entendeu? Por isso, sempre o agradecimento a Deus pelo benefício que Ele nos dá, a saúde, quanto tem tantos conturbados, que nós vamos ver o porquê dessas dificuldades em nossas vidas. Nós estamos ainda carregados de imperfeições. Será que a gente agradece pelo benefício que o outro recebeu? O outro recebeu lá uma casa bonita, será graças a Deus que ele recebeu uma casa bonita? Será que eu não vou ficar remoendo, ressentido? Poxa, ele recebeu e eu não recebi. Aí as coisas continuam aí. Por isso, agradeçamos sempre a Deus, por aquele benefício, ou se ainda não recebemos nenhum benefício, cultivemos a paciência, que um dia acontecerá, mas é necessário que nós agradeçamos isso. A transmissão do pensamento, isso quem vai nos dar a resposta, é o próprio apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, quando ele diz: tudo que existe no universo foi feito pela vontade e palavra de Deus. E as coisas que nós vemos foram feitas por coisas não aparentes. Dá para entender isso aí? Vamos traduzir. Paulo diz, muito inspirado por Jesus principalmente, depois por Abigail e Gesiel. Ele foi muito inspirado por esses dois, com a aquiescência, é claro, de Deus. Então, ele diz, tudo foi feito pela palavra e vontade de Deus, e as coisas que nós vemos foram feitas por coisas não aparentes. As coisas que aparentes foram feitas por coisas não aparentes. E quem é essa coisa não aparente? Que é a origem de todas as coisas materiais. A carta de Paulo já fala sobre isso. E vem a doutrina e confirma o fluido cósmico universal. E é justamente através dele que nosso pensamento caminha. Caminha nessas ondas do fluido cósmico universal. Nós não vamos entrar em detalhes, mas esse aí, tanto quanto o som navega através do ar. Entendeu? Mas nós temos o fluido cósmico universal, que é a fonte de toda a matéria, porque a matéria é energia condensada. Quer descondensar uma energia, bota fogo nela, pronto. O tempo também descondensa a matéria. E então, nós vemos que é justamente esse meio que nós temos. Pode atingir
tudo aquilo que a gente quer. Aonde está o nosso, a nossa alma, lá está o nosso pensamento. E aonde a gente quiser emitir o nosso pensamento, veja bem, a vontade de Deus cobre o universo modelado pelo seu pensamento. E os nossos pensamentos, a Terra, nossos pensamentos cobrem a Terra modelada pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. Nós podemos jogar as nossas palavras, nossas petições, aonde nós quisermos. O que empurra tudo isso é a vontade de atingir os nossos objetivos. Por isso, cuidado com o que nós estamos lançando no éter. Cuidado que nós estamos lançando nesse fluido cósmico universal. Que ele pode retroceder e vir nos atingir pelo reflexo de nossas palavras. Depois nós vamos entrar no que diz a mensagem de abertura. Olhai, vigiai e orai. Nós vamos entrar passar só de tangenciar isso aí, porque não dá para entrar no mérito das coisas. Nosso pensamento tocou, a nossa irmã Mônica tocou muito nesse assunto. Nós não vamos entrar com a geração do pensamento, que nossos neurônios são capacitores. Não vou entrar nesse meio que é técnico, é outras coisas. Mas existe o físico e o aparente. O cérebro é aquela matéria que reflete o cérebro perispiritual. Então, nós não vamos entrar nisso de geração de pensamento. Só sabemos que o pensamento caminha em cima desse fluido cósmico universal, que a Bíblia já fala, a carta de Paulo já fala sobre ele, e a doutrina espírita, ela tira o véu da alegoria e diz, é isso aí que está presente, ela existe para isso. E então, nós vemos, para resumir, as duas dificuldades que nós temos são coisas que o homem pode evitar e que o homem, nós, a humanidade, não podemos evitar. As catástrofes meteorológicas, né? São essa matéria que o homem não pode evitar. São esses fenômenos, as catástrofes inevitáveis da vida. Mas existem outras que nós, a humanidade, podemos evitar, uma vez que nós devêssemos nos limitar, caminhar, respeitando as leis de Deus. Questão 614 do Livro dos Espíritos, que são as leis eternas. As leis eternas são as leis de Deus, que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E somos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer com isso? Pela nossa incúria, nós devemos de observar o que nos fala a mensagem de abertura. Olhai as coisas antes de você adentrar as coisas, porque, na maioria das vezes, fazemos as coisas atabalhoadamente, sem observar, sem pisar antes em certos terrenos, sem olhar, sem vigiar. Então, nós estamos sempre levando em bancarrota, porque a gente não observa aquelas coisas que nós queremos fazer ou que elas se apresentam por nós. Se tem um trabalho que nós temos que fazer, vamos ver como é que é esse trabalho. Vamos olhar
se aquilo que nós vamos fazer vai dar certo, se vai prejudicar alguém ou se vai prejudicar a mim só. Então, é necessário que, pela nossa incúria, existem as coisas que o homem pode evitar e aquelas que ele não pode evitar. Ele poderia muito bem evitar os nossos infortúnios se nós observássemos antes de praticar os atos. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor Seu Lima. É um estudo completo, né? Olha, gente, eu adorei esse negócio de jogar o pensamento no éter. Fui até pegar a parte mais técnica. Sim. Que éter é o fluido imaterial hipotético que permearia todo o espaço que se supunha necessária a propagação das ondas eletromagnéticas. E aí, seu Lima, o senhor me fez uma lembrança. Quando você está na beira da lagoa, que você joga uma pedrinha dentro da água, você sabe que a pedra caiu ali, mas o reflexo da onda, ela vai permanecer até que ela se dissolva, né? Então, exatamente. Assim, e seu pensamento é capaz, né, de fazer tanto para as coisas boas quanto aquelas que não são. Gratidão, seu Lima. É isso, gente. Olha, tem mais uns 5 minutinhos antes de passar para o Beto. Alguém gostaria de fazer uma colocação sobre o estudo? Alguém quer complementar algo que chamou a atenção? A Silvia. Fala, Silvia. Então, não, eu só quero mostrar que eu aprendi ontem numa aula, só reforçar a aula que eu tive ontem, a questão da gente orar, que para mim ficou muito bem resumido. A gente ora para se elevar e a gente vigia para não cair, não é isso? E essa importância, né, dos pensamentos, sempre procurar substituir os pensamentos a cada vez que vier um pensamento ruim, né, tentar substituir por algo bom. E o que me marcou assim mais mesmo é a oração para a gente se elevar, para a gente se aproximar de Deus e vigiar sempre para a gente não cair, não descer esse nível esse campo vibratório, né? Para a gente poder manter esse campo vibratório elevado. Meu gato está participando hoje intensamente aqui do estudo. Então, aprendi, eu quero só ok, aprendi meu Deus, a mensagem. Ou não? A essência. Com certeza. Nós somos eternos aprendizes, Silvia, e essa é a grande oportunidade, né? Por isso que nós estamos num único planeta todos juntos. E aí a gente se complementa nesse processo, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, que o Evangelho contribui para essas reflexões. Fico feliz também, tá? É isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Beto Correia, assuma o plenário. Bem, meus irmãos, um bom dia a quem eu ainda não dei e a quem eu dei também, né? Um excelente dia e dizer a vocês que é muito bom estar nessa sala, né? Reunidos com esse grupo, mergulhando as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. O tema, realmente, das nossas reflexões hoje é a ação da prece e a transmissão do pensamento. Lemos da vez passada a eficácia da prece. Então, hoje é a ação da prece
e a questão da transmissão do pensamento, né? Então, a gente vai procurar, para não desviar muito, né? Porque o tema possibilita realmente uma série de reflexões em seu entorno, porque né, são muitas e muitas possibilidades, né, em torno desse tema, de reflexões, né, em cima dos ensinamentos do evangélico, né? O Lima referiu-se aí a algumas passagens do Paulo, mas a gente vai buscar realmente ficarmos em torno dessa temática, porque é muito interessante para nosso ganho, né? Para nosso aproveitamento. E eu sempre volto, e ontem, conversando com alguns amigos, né, a gente fez essa referência, que é muito importante a gente voltar a uma passagem lá de Jesus, assinalada por João, que isso é fundamental, que a gente conheça todos esses mecanismos da vida na qual nós estamos mergulhados, para poder realmente buscar, né, aquilo que vai nos propiciar as conquistas de que nós necessitamos na condição de espíritos em evolução que estamos aqui. Essa deve ser a nossa luta diária, né? Buscar, caminhar em direção a essas conquistas, né, que os espíritos nos ensinaram para atender a nossa finalidade de existência. Essa é a nossa luta. E entender esse processo é realmente irmos saindo um pouco daquele, né, padrão em que nós estabelecemos quando não conhecíamos ainda, que era a repetição de palavras através da prece. Muitas vezes você está fazendo uma coisa, manipulando ali com a mão e a boca falando, mas a mente não estava pensando ou produzindo, né? Sairmos desse processo mecânico, automático, ritualístico, em que muitas vezes nós entramos no exercício das atividades religiosas. Então, é muito importante a gente compreender. E aí eu sempre me reporto àquela passagem, né, que eu falava, que é quando o Jesus afirma, né, dando complemento a uma outra afirmação importante que ele teria feito antes, mas ali ele afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é muito importante a gente conhecer essa verdade, né? Essa verdade de que todos nós estamos mergulhados no oceano infinito do pensamento divino, cuja essência, como Jesus nos afirma em diversos momentos, é amor. Nós estamos mergulhados na atmosfera cósmica do amor. Essa atmosfera, é importante a gente entender isso, né? Ela se estrutura em diversos níveis vibratórios, né? Em diversas faixas vibratórias. Então, nós estamos mergulhados num campo infinito de energias, né, que se dividem realmente em muitas faixas. Nós podemos dizer que dimensões.
Quem já leu as obras de André Luiz, principalmente, vai verificar ali que André Luiz traz para a gente essa realidade. São as diversas regiões que são regiões materiais, meus irmãos, que são estruturadas, né, em energias, porque são essas energias que realmente estruturam todo esse universo em que nós nos encontramos. E aí a gente vai ver, por exemplo, no próprio exemplo de André Luiz, no nosso lar, como nós conversamos sobre isso ontem, em que, quando ele desencarna, ele se encontra numa determinada faixa. Além daquelas faixas em que André Luiz se encontrava, em função da sua capacidade, né, do seu estágio vibratório, tinha faixas inferiores, faixas superiores. E ali, André Luiz, então, a gente vê como isso é acessível a gente. Pegamos aquele exemplo de André Luiz, então, num determinado momento, ele resolve orar. Então, isso aí é um exemplo para a gente, como nós podemos, diariamente, sair dos campos, às vezes, um pouco mais ou um pouco menos elevados, e ascender a regiões mais elevadas, porque é uma realidade. Essa é a ciência da vida. Nós estamos mergulhados nesse oceano vasto, né, que nos possibilita esses processos de ascensão a regiões mais elevadas. E ali André Luiz resolve orar. Quando ele resolve orar, o que acontece? Ele realmente tem acesso a uma dimensão mais elevada. É como se aquela oração fosse a chave, ele abriu um portal. E naquele acesso, porque Deus realmente, né, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, ele aguarda que a gente conquiste os méritos. André Luiz estava cansado, eu não quero mais viver nesse... E se eu vivo, se eu sou um espírito imortal, estou aqui, eu não morri, então Deus existe. Se Deus existe, eu vou buscar. Então, quando ele fala, eu vou buscar, através da prece, que é a nossa busca, quando nós oramos, nós queremos respirar Deus. Essa é uma ação da prece. Eu quero encontrar Deus. E nessa ação, nessa busca, você tem um mérito, você conquista um mérito. Então, você ascende a uma região mais elevada, que é uma realidade desse universo, não é? Infinito que nós temos. E a sua ação mental vibratória, que aí há uma química, e isso há uma mistura, né, dessa busca do espírito, e nós vamos lá em Jesus, buscar e achareis. Então, é essa química da fé, do pedido, da humildade de pedir socorro a Deus, aos bons espíritos, né? Da ação mental. Então, você ascende através desse mérito. E é quando André Luiz, então, né, se encontra com o benfeitor espiritual que o socorre, porque ele efetuou aquela ação, né? Ele efetuou aquela ação. Ele não balbuciou simplesmente algumas palavras. É uma química, é uma ação conjunta, uma ação vibratória com a ação do pensamento, a busca da alma, né? E é isso, meus irmãos, que né, acontece
quando você realmente adiciona nas suas preces a vibração da fé. Eu sei que existe, aí a gente vai lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu conheço a verdade, eu sei que existe, eu sei que se eu orar com fé, se eu buscar realmente essa bênção, esse amparo com sinceridade, né? Com a minha vibração, o meu pensamento vai ser recebido, vai ser captado nas regiões mais elevadas, nas regiões divinas, e eu vou ser amparado, vou ser ouvido, vou ser escutado por essas almas. Eu sei que nessas regiões, do mais além, existem os meus irmãos, filhos de Deus, encarregados por Deus, e no caso da Terra, por Jesus, para atender à necessidade desses irmãos menores que ainda precisam de direcionamento, que precisam de amparo, que precisam de socorro, não é? Então, como eu sei, eu vou, então, elevar realmente o meu pensamento e a minha busca sincera, porque aí é a questão, né, da fé raciocinada. É isso? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A fé raciocinada. E essa realidade do saber vai me dar uma força maior ainda. E aí você eleva o seu padrão, né, vibratório, e você, então, busca ascender a essas regiões mais elevadas da vida, onde os bons espíritos vão estar realmente preparados para serem os instrumentos de Deus e trazerem o socorro, né? Então, através da prece sincera, nós vamos alcançar essas dimensões mais elevadas, captando recursos. Porque vocês vejam bem, quando nós oramos com sinceridade, você sente um arrepio, você sente como se fosse um banho fluídico. É a percepção desses recursos, desses estados vibratórios, dessas regiões mais elevadas. Então, você vai se banhar desses recursos, dessas energias, desse magnetismo mais elevado, que vai tocar em você célula por célula, do corpo perispiritual e do corpo físico, realmente. Então, você vai se banhar, você vai captar esses recursos e também vai captar ideias, inspirações dos espíritos elevados, para que você possa efetivamente vislumbrar novas possibilidades de continuar nesse crescimento. Você vai ganhar bom ânimo a partir desse momento, a partir desse conforto, desse magnetismo divino do qual você está se banhando, porque você buscou. E também vai vir ideias, vão vir inspirações dos espíritos superiores que vão te encher de esperanças e consolações, que vai trazer para você, não é, meu filho, fica confiante, você não está sozinho. Isso tudo vem num processo realmente de percepção, quando a tua prece é sincera. Você não está sozinho, são os bons espíritos, aqueles que te amam e os espíritos encarregados do atendimento a essas necessidades. E eles vão vir e vão te ajudar realmente a você vislumbrar, a você ter ideias novas de como sair daquelas situações,
né? A te inspirar em confiança, a te inspirar bom ânimo. Então, você se renova através da prece. E aí Jesus nos diz assim: meus filhos, orai para ascender, orai para se banharem das energias novas e se renovarem, e vigiai para não cair, como a nossa querida irmã Silvia se referiu ainda há pouco. Vigiai para não cair em padrões vibratórios inferiores, da tristeza, da depressão, do lamento, porque, na realidade, a tristeza é um lamento, né? Das almas que ainda não perceberam de que são filhas amadas de Deus. Então, não cair, muitas vezes, nas vibrações da mágoa, não é? Nas vibrações do mal-querer, das vibrações do desejo de vingança, das vibrações, enfim, das vibrações infelizes, que não é bom a gente estar repetindo muito, não, mas para não cair o padrão vibratório e o pensamento. Não é? Então, quando você ora, você ascende. Então, por isso, a importância de você renovar-se todo dia na prece, para você ter esse alimento diário. Quando a gente pede ao Pai, dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Não é só o pão para o alimento físico, não. É o pão da alma. É esse alimento diário em que você mergulha, você acorda de manhã, obrigado, Senhor, por mais um dia, porque eu sou um espírito imortal, porque eu sou seu filho, Senhor. A prece. Obrigado, meu Pai. E você se renova dessas energias que estão no cosmos, que estão nas estruturas vibratórias. E você se renova, se banha, é o banho diário de Deus, o qual a gente se referiu. Você tomar banho de Deus, acorda de manhã, toma banho de Deus e tenta se manter nesse padrão vibratório para não cair como Jesus ensinava. Né? Alguém te xingou, alguém fez uma malcriação no trânsito, alguém... Vai com Deus, Deus te abençoe. Em qualquer hipótese, Deus te abençoe. E como Paulo dizia, dai graças a Deus por tudo. É esse o padrão de você se manter, de se manter nos planos divinos, de se manter conectado a essas esferas elevadas, onde o magnetismo divino vai estar vibrando em você, na sua mente. Olha, vai estar doendo às vezes, vai estar, né, nas lutas. Há poucos dias, Divaldo deu uma informação numa palestra dele de que a nossa Santa Madre Teresa de Calcutá, que era o amor em ação constante, sofria de uma constante dor de cabeça e não se lamentava em função disso. Vivia diariamente no bem. Porque essa percepção, essa alegria da conexão contínua com o Pai, através da prece, da renovação da prece, ela te dá coragem para tudo. E você tem uma alegria interior, né? Nós já nos sentimos, por exemplo, quando você perdoa sinceramente, você não recebe um banho de alegria, é o banho de Deus. Porque o perdão é uma ação divina. E você vê aquela alegria. É muito mais feliz quem perdoa do que quem é perdoado. Esse é a conexão contínua com o Pai. Então, a renovação diária na prece, meus irmãos, para nos mantermos. E é por isso que Jesus diz, lá naqueles momentos, né, para que nos momentos de maior dificuldade, né, vinde a mim,
meus filhos, vinde a mim. Parece que eu estou vendo Jesus falar. Vamos mentalizá-lo. Vinde a mim, todos vós que os encontrais, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse vinde a mim que Jesus está falando é: orem, orem e façam a ação do bem. Vinde a mim, é assim. Todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que são as leis de Deus que ele ensinou, né? E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprendei a ser manso e humilde de coração, né? Vinde a mim, todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, pois que é leve o meu fardo e suave o meu jugo. Leve, porque o fardo de Jesus é levarmos com bom ânimo as lutas da vida que nos convidam à evolução, e o seu jugo, né, é vivenciarmos as leis de Deus, as leis do amor, as leis da justiça, né? Então, meus irmãos, ir a Jesus é estar fazendo esse processo constante de renovação diária através da prece. Orar diariamente, ao despertar, durante o dia, à noite, né? Agradecer a Deus pela possibilidade da existência, mas também pedir: Senhor, eu estou precisando de Ti. Foi o que André Luiz fez lá, né? E esse pedido sincero, ele alcança as regiões onde se encontram os benfeitores espirituais, porque o nosso pensamento, em função das suas ondas vibratórias, e quanto mais fé e fervor, mais intensas são essas ondas vibratórias, elas vão, através do fluido cósmico universal, atingir, não é, essas regiões, e certamente os espíritos encarregados, porque nós não estamos sozinhos, encarregados por Jesus para atender a humanidade, vão detectar toda e qualquer prece que fizermos, no sentido de buscarmos a elevação, no sentido de buscarmos a Deus. E vão realmente nos trazer aquilo de que nós necessitamos, não é? Essas nossas ondas vibratórias, os nossos pedidos, de acordo com as nossas necessidades. Quando Jesus afirma, né, que tudo aquilo que pedimos ao Pai, crendo, isto nos seria dado. E, ao mesmo tempo, lá ele fala em João 6, se não me engano, quando ele fala lá, né, buscai primeiramente o reino dos céus, quer dizer, buscar essa ascensão, buscar o crescimento espiritual e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É a mesma coisa que Jesus diz: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, que pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que é justo, é pedir aquilo que é correto, nesse processo da busca da elevação espiritual. Vos será dado, Jesus diz lá, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer, aquilo que nós necessitamos realmente, de acordo com a nossa busca do reino dos céus, de acordo com a nossa ida, vinde a mim, ir a Jesus. Quando ele diz:
em meu nome, isso tem uma significação profunda, né? Que é buscar efetivamente aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa elevação, para a nossa verdadeira conquista na condição de nos tornarmos espíritos melhores, instrumentos de Deus para a construção de um mundo mais feliz. Então, essa é a ação da prece. Então, quando oramos, nós emitimos raios, vibrações, ondas eletromagnéticas que vão encontrar a resposta nos planos divinos, né? E vão efetivamente nos trazer o bom ânimo, a alegria, apesar das dificuldades, mas a alegria, a confiança de que tudo está nas mãos de Deus. Então, fundamental tomarmos banho de Deus todo dia, meus irmãos. E eu diria, né? Tomarmos mais de um banho de Deus por dia. Banho no corpo pode ser uma vez só, não precisa mais, né? Mas banho de Deus. Todo dia tomarmos banho de Deus. Senhor, meu Pai, eu estou aqui. Pai, como o Humberto de Campos nos fala, né, sobre a prece maior. Pai, Preto Velho está aqui. Pai, eu estou aqui, né? Então, vamos realmente fazer das nossas vidas essa busca contínua, meus irmãos, buscando a prece de coração, para que nós possamos não somente, né? Tiago dizia, orai uns pelos outros para que sareis. Olha a ação da prece, como nos falou o nosso querido Zé Roberto e o Lima, né? Orar uns pelos outros. Vamos orarmos uns pelos outros e orarmos por nós também, para que nos constituamos em seres realmente instrumentos de Deus na construção de um mundo, de uma psicosfera mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Beto. Realmente nos traz muitas reflexões positivas, principalmente para que a gente comece a ser mais efetivo, a gente tenha mais compromisso conosco através das nossas ações no bem, né? Quanto mais a gente se envolve nesse processo, não porque eu estou no desespero, mas porque aquilo já faz parte da minha essência, aquilo já é algo que me conecta, né? Então, antes da gente passar para a prece final, que o Beto vai proferir para nós, a gente vai continuar esse item da ação da prece, transmissão do pensamento, capítulo 27, e na contribuição aí dessa escala que foi criada temporariamente, enquanto ainda estamos no virtual, a gente tem aqui os próximos itens 13, 14 e 15, e a gente queria perguntar e pedir a gentileza se a Sílvia podia fazer a leitura do 13, 14 e 15, e se Isabela podia contribuir com as primeiras palavras. Sílvia, ok, né? Gratidão. Isabela, você pode contribuir trazendo para a gente aí algumas ponderações, situações que você percebe aí nesse 13, 14 e 15? Oi, Isabela. Não sei se o áudio dela está bom. Isabela, está nos ouvindo? Oi, bom dia, estou sim. Bom dia, minha linda. Você pode contribuir com a gente, Isabela, só fazendo aí algumas colocações que você considera importantes, que você perceba no 13, 14 e 15, semana que vem? Tá, posso, só depois põe para mim lá no grupo, para eu não esquecer, porque eu estou limpando a casa. Tranquilo, eu passo no privado para você os itens, tá bom?
Muito obrigada. Obrigada a você, minha querida. Bom, gente, então agora, para a gente finalizar, eu vou pedir o Beto para fazer a nossa prece de encerramento. Beto, por favor. Pai nosso que estás nos céus, que estás dentro de cada um de nós, obrigado, Senhor, pelas bênçãos de mais esses momentos de reflexões. Pai de infinita bondade, de infinito amor. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor, Senhor. Venha a nós, Senhor, através das nossas preces, das nossas palavras de carinho, dos nossos pensamentos, de ternura uns pelos outros, Senhor. Que seja feita a vossa vontade, Senhor, em nossas vidas, a vossa vontade que se expressam sempre em infinito amor e justiça, Senhor. Ah, Pai querido, dá-nos o pão da vida, Senhor, do corpo e da alma, para que o alimento diário do teu amor, Pai amado, nos possibilite o crescimento, nos possibilite a paz, Senhor, para que o alimento do teu infinito amor nos possibilite também exteriorizar o amor junto àqueles que fazem parte de nossas vidas. Pai querido, perdoa-nos, Senhor, os nossos erros, os nossos delitos, as ofensas que fizemos às tuas leis de infinito amor, Senhor, em todo esse trajeto de nossas vidas. Perdoa-nos, Pai querido. Assim como somos capazes de perdoar aqueles irmãos que ainda se encontram no erro, sem julgá-los nem condená-los, Senhor. Assim como somos capazes de compreender, querido amigo, e de amar a todos esses irmãos, mesmo aqueles que nos ofendem e que nos caluniam. Abençoa-nos, Pai. Banha-nos em cada dia, para que não caiamos, Senhor, nas tentações infelizes, das paixões infelizes, que certamente não nos trarão, Senhor, o encontro contigo em cada dia, em cada momento. Ajuda-nos, Senhor, não nos deixes cair nessas tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males, Pai querido. Principalmente daqueles males que somos nós mesmos que provocamos, Senhor, através dos nossos pensamentos infelizes, dos nossos sentimentos infelizes, Senhor. Livra-nos destes males, Senhor, ajudando-nos a nos tornarmos instrumentos da tua bondade, do teu amor, na construção de um mundo mais feliz. E que tuas bênçãos se estendam nesse momento a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que erram, Senhor, que ainda não compreendem de que são filhos amados, Pai querido, do teu infinito amor, jornadeando para tornarem-se um dia almas felizes. Sê conosco, Pai querido. E muito obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigado, Pessoal, meu Pai. eu quero pedir 1 minuto
só para compartilhar com vocês uma imagem. E faz esse convite. A Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas da Região dos Lagos convida a todos para esse encontro virtual, que vai ser no próximo sábado, 16 de outubro, de 9 às 11. O nosso tema, a importância de se estabelecer limites nas relações, será proferido pelas nossas psicólogas Érica e Marilda. Para fazer inscrição, tem um link que a gente tem ou nas nossas redes sociais, ou você também pode acessar, que eu vou colocar lá no nosso grupo do Amigos do Jefa, tá bom? Gratidão a todos por mais esse encontro. Um beijo, um bom domingo. Domingo a todos. Obrigado. Bom Beijos domingo a a todos, boa Fiquem com semana, bom Deus. feriado. Fiquem com Bom Deus. feriado. Boa Boa semana. semana a todos. Domingo a todos. Beijo. Oi, Jacilene. Oi, Bom dia. todos ficam com Deus. Bom domingo. Beijo, bom domingo. Beijo. Bom dia. Quanto tempo, né? Eu sumi. Quanto tempo, que bom te ver de volta. Não, mas eu assistia muito no YouTube depois, eu via. Ah, que bom. Uns domingos, mas... Aí, às vezes, a gente acorda, começa a rotina, faz alguma coisa, quando eu vejo a hora passa. É verdade. Um beijo, Mas então. falar- Que bom, graças a Deus que você está aqui. Tô sempre, só que eu fico É muita timidez também. Mas Bom a palavra do Beto, maravilhosa, que palestra. É muito Que abençoada. É como se estivesse fazendo todo para mim, sabe? Eu sinto. Que bom, minha linda, que bom. Graças a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Deus te Obrigada. abençoe sempre. Um beijo a todos, tá? Fiquem com Deus. Bom domingo.